Oi, pessoal! Nesse vídeo nós vamos mostrar a modelagem matemática de um sistema de um reator químico. Eu me chamo Nilovna Fonseca e esse é um projeto feito em parceria com minha colega Luana Rezende, na Universidade Federal da Bahia. Bom, vamos começar com a modelagem matemática do reator químico. Aqui vamos detalhar o processo para chegar às equações de balanço de massa por componente, balanço de energia na camisa e energia no reator químico. Dividiremos a explicação em partes para cada uma das equações, analisando os fundamentos por trás de cada termo. Descrevendo o nosso sistema, temos um reator químico, onde entra o reagente representado por Q1, Ca1, a temperatura T, o catalisador da reação, que é representado por Q2, a temperatura T2, o fluido de saída, que é representado por L, Ca e T, que é a temperatura que sai, e nesse reator passa um fluido refrigerante que vai encamisar o tanque para a reação. Esse fluido é representado por QC e T0, que é a temperatura quando ele entra na camisa, e TC, que é a temperatura quando ele sai. Bom, temos algumas hipóteses iniciais para começar a modelagem desse sistema. A primeira é que é uma reação elementar de A para B. Uma reação elementar significa que a taxa de reação é diretamente proporcional à concentração do reagente, ok? Vamos utilizar também a lei de Arrhenius, que vai definir que a taxa de reação, gama, vai variar com a temperatura. Bom, o que ele está dizendo aqui? Vamos ter essa equação aqui, onde gama é a taxa de consumo da espécie A, que é o reagente por unidade de volume, vai ser igual a K0, que é o fator pré-exponencial, aqui uma constante que vai depender da reação, vezes a exponencial de menos a energia de ativação, dividido pela constante universal dos gases R, vezes a temperatura do reator, essa expressão multiplicada por Ca, que é a concentração da espécie de A. Bom, então a lei de Arrhenius vai definir a taxa de reação, gama, como essa expressão que a gente detalhou aqui, e a dependência da taxa de reação, gama, com a temperatura, vai significar que a equação de balanço de energia é acoplada ao balanço de massa por espécie. Então, quando a temperatura T no reator mudar, vai alterar também o gama, o que, por sua vez, vai influenciar tanto na concentração de A, quanto no calor liberado pela reação. Isso vai aparecer diretamente no balanço de energia do nosso reator. Então, vamos começar aqui com o balanço de massa global. A equação geral de balanço de massa para um sistema fechado é expresso como o acúmulo de massa, que é igual à massa que entra, menos a massa que sai. Então, no caso do nosso reator, o acúmulo de massa vai ser considerando a densidade V do fluido, é constante, e que o volume do reator ele pode variar. O acúmulo dessa massa vai ser calculado no intervalo de tempo, data T, né, que é dado por dV/dt de ρ vezes V. Bom, a massa que entra vai ser a massa que vai entrar no reator por unidade de tempo, que é ρ vezes Q1, onde Q1 aqui é a vazão volumétrica da entrada do fluido, menos a massa que sai, que é a massa do reator por unidade de tempo, né, ρ vezes Q, onde Q é a vazão volumétrica de saída do fluido. Então, a gente vai ter aqui a nossa primeira equação. Fazendo também o balanço de massa por espécie dentro do nosso reator, a variação da quantidade de A ao longo do tempo vai ser dado por V vezes a derivada de Ca e T, onde Ca é a concentração de A e V é o volume do reator. Isso vai ser igual à quantidade de A por unidade de tempo, que vai ser aqui Ca vezes Q1. Ca1 é a concentração de A na corrente de entrada. A saída de A, que vai ser a quantidade de A que sai no reator por unidade de tempo, que aqui nós vamos chamar de CAQ, onde Ca é a concentração de A na corrente de saída. E aí o consumo de A pela reação química vai ser a taxa de consumo por unidade de gama. E a taxa total de consumo do volume no reator vai ser gama vezes V. Então, no final, nós vamos ter que a massa para a espécie de A, que é quem a gente está considerando aqui, vai ser igual a essa equação que nós temos, aqui chamamos de balanço de massa por espécie, vai ser igual ao volume vezes a derivada de Ca no tempo, vai ser igual a Ca1 menos Ca vezes Q1, menos gama vezes V. Vai ser, estamos considerando aqui que gama é a taxa de reação, né, para essa equação, reação elementar de A para B. Isso aqui seguindo a lei de Arrhenius, que a gente definiu como hipótese. Vamos agora fazer o balanço de energia no reator. O balanço de energia no reator considera a energia térmica acumulada, a energia térmica transportada pelo fluido, a energia liberada ou absorvida pela reação química e a troca de calor com a camisa. A energia térmica acumulada no reator é dada pela derivada da temperatura do fluido no reator, multiplicado por Cp, que é o calor específico à pressão constante, vezes a massa do fluido, que é dada pela densidade, vezes o volume. Isso é igual à energia transportada pelo fluido de entrada, que é dado por ρ, que é a densidade, vezes Q1, que é a vazão mássica, vezes Cp, que é o calor específico, e isso multiplicado por T1 menos T, onde T1 é a temperatura da corrente de entrada. Somando com a energia liberada ou absorvida pela reação, que é dado por ΔHR, vezes gama, vezes o volume.
onde menos ΔHR é a entalpia da reação e gama é a taxa da reação, como a gente já havia falado. Isso somando também com a troca de calor com a camisa, que é a troca entre o fluido no reator e o fluido na camisa, onde U é o coeficiente global de transferência de calor e A é a área de troca de calor, que multiplica a diferença de temperatura da camisa TC menos a temperatura do fluido no reator T. Temos então aqui a nossa equação de balanço de energia no reator, dado por essa equação, e vamos fazer agora o balanço de energia na camisa de refrigeração. Esse balanço de energia na camisa considera a energia térmica acumulada, a energia transportada pelo fluido refrigerante e a troca de calor com o reator. A energia térmica acumulada no fluido refrigerante dentro da camisa é dada pela derivada da temperatura do fluido da camisa, Tc, no tempo, vezes a densidade do fluido na camisa, vezes o volume, Vc, né, dentro da camisa, vezes o calor específico do fluido na camisa também, que é dado por Cpc. Essa energia acumulada vai ser igual à energia transportada pela corrente de entrada do fluido refrigerante, onde Tc0 é a temperatura do fluido refrigerante na entrada da camisa, e Qc é a vazão volumétrica do fluido refrigerante, menos a troca de calor entre o reator e a camisa, é dado por, como a gente já viu anteriormente, U vezes A, Tc menos T. Então, em resumo, para chegar nessas equações, a gente identificou as quantidades conservadas de massa total, massa de espécie e energia, consideramos as entradas e saídas de massa e energia, bem como também as interações internas, que são as reações químicas, a troca de calor, aplicamos as leis de conservação correspondente, que é a conservação de massa e energia, e desenvolvemos as equações utilizando os parâmetros físicos, como densidade, calor específico, coeficiente de transferência de calor, e as propriedades da reação química também, entalpia de reação, taxa de reação, conforme a lei de Arrhenius que a gente havia definido aqui como das hipóteses. E isso nos permitiu obter um conjunto de equações diferenciais para modelar o comportamento dinâmico do reator químico e do sistema de refrigeração. Então, temos aqui 4 EDOs de primeira ordem, linear, não homogênea e variável no tempo. E o próximo passo vai ser simular esse sistema utilizando a ferramenta MATLAB e Simulink. Te vejo na próxima.